A vida moderna, ela foi projetada para te deixar completamente exausto e a gente tá aceitando isso. E cara, sabe o que é muito louco? Assim, a nossa rotina hoje, ela é tão cheia de coisas, ela é tão cheia de estímulos, ela é tão complexa, vamos se dizer assim, e não só em termos de, pô, você tem que acordar cedo, trabalhar, você tem que fazer alguma coisa, você tem que correr atrás de algo, sei lá, não é simplesmente isso, porque se você for pensar quantos anos o ser humano já não faz isso, eu acho que um dos maiores problemas que a gente vem enfrentando hoje, e não tem nada a ver com a rotina, vamos se dizer, entre aspas, normal, nossa, mas sim com os estímulos que a gente está jogando dentro dessa rotina que a gente tem. E essa rotina, cara, ela começa a desgastar a gente. O que eu quero dizer com esse excesso de estímulo? Cara, um dos maiores males dessa geração, e eu me enquadro 100% nisso, são o excesso de estímulos dopaminérgicos que você dá pro seu cérebro enquanto você tá fazendo nada, sabe? Esse tempo que você não tá fazendo nada, esse tempo que você tá pensando, esse tempo que você deveria estar pensando, pelo menos o tempo que você deveria estar trabalhando em coisas, isso inconscientemente, né? Você, tipo, trabalhar ideias sem você precisar ficar distraindo a sua cabeça com vídeos rápidos ou com qualquer outra coisa que seja, com jogos, com estímulos assim, é o que acaba te destruindo, assim, te drenando. E as coisas hoje, elas foram muito projetadas para isso. Elas foram projetadas para que você fique cansado sem saber que você está cansado. Isso é muito louco porque, assim, na neurociência, a gente consegue entender que existe um ciclo dopaminérgico no nosso cérebro, que basicamente o que seria isso, né? A dopamina ela é um neurotransmissor que ela funciona como... ela tem diversas funções, na verdade, mas uma função que está muito em alta agora, que todo mundo está falando, é essa função do prazer e tal. E a dopamina, basicamente, ela funciona como ele vai predizer um prazer, um sentimento que vai ser bom, alguma coisa assim, colocando bem nos níveis bem rasos, assim, sabe? E ela também está muito associada à formação de hábito. E quando a gente conecta a dopamina à formação de hábito juntamente desses vídeos curtos, que são vídeos que, antes da gente mesmo começar a assistir esses vídeos, a gente já começa a falar, caramba, mano, nossa, da hora, vou relaxar um pouco aqui, vou começar a ver esses vídeos. Você já começa como se fosse, eu vou colocar nesses termos, mas é como se você fosse gastando ela, assim, sabe? Você já vai... utilizando aquele estoque que você teria desse neurotransmissor, assim, para você usar em uma coisa que não vai te ajudar em absolutamente nada. Tem alguns estudos que estão sendo feitos agora, e são estudos bem interessantes. Eles estão falando sobre como o nosso cérebro ele responde a esses vídeos curtos, e não só vídeos curtos, mas estímulos rápidos e coisas que a gente faz simplesmente para saciar o nosso tédio, cara. E eu acho que esse ponto de saciar o nosso tédio é um dos maiores erros que a gente está cometendo. E nesses artigos eles comentam muito sobre o estado que o nosso cérebro fica quando a gente está consumindo esse tipo de conteúdo rápido. Existe uma parada no nosso cérebro que chama Default Mode Network, que é como se fosse a rede de modo padrão, traduzida desse jeito. E o que ela faz? É como se ela está sempre ativa quando você está recebendo um estímulo. Você está recebendo um estímulo, só que como se o seu cérebro ele não estivesse preocupado em considerar o que aquilo está acontecendo, sabe? O que está acontecendo ali. Ele simplesmente está absorvendo aquela informação, só que por fim ele não vai fazer nada com aquilo, porque é como se fosse uma forma dele considerar que o que você está assistindo ali não é importante. É como se fosse simplesmente mais um estímulo que ele está vendo ali. Então, nesses artigos, os pesquisadores viram que diversas áreas do cérebro elas têm uma irrigação sanguínea muito baixa, que quando é associado à memória, de retenção. Então você pode perceber, se você fica 2, 3, 4 horas fazendo aquele doom scroll, sabe? Você fica scrollando os seus vídeos curtos, o seu TikTok, o que quer que seja. Alguma hora, quando você parar de fazer isso, muito dificilmente você vai se lembrar o que você assistiu, sei lá, os 3, 4 primeiros vídeos que você assistiu, a menos que, óbvio, você estivesse genuinamente prestando atenção ali, o que é muito difícil, porque isso geralmente não acontece. A gente entende, o nosso cérebro entende que vai entrar nesse modo logo quando você senta numa cadeira, pega o celular e começa a abrir o aplicativo, sabe? Foi a formação de hábito que a dopamina levou até lá. E isso é muito louco, cara, porque assim, a gente tá tirando o tédio da nossa vida, a gente tá tirando aquele momento que a gente fica no banho, olhando pra parede, ouvindo o barulho da água caindo no chão.
E esses momentos são extremamente importantes para o nosso próprio sistema nervoso trabalhar, para diversas outras regulações acontecerem dentro do nosso corpo. E principalmente a organização dos nossos pensamentos. A gente foi feito para ficar em silêncio, para poder ficar olhando para nada, sabe? E esses dias eu tava vendo alguns vídeos dos caras falando assim, pô, eu fiquei 2 horas olhando pra uma parede e isso abriu minha mente. Falei, cara, você ficou olhando pra parede, abriu sua mente. E, óbvio, quando eu fui fazer esse experimento, eu não fiquei 2 horas. Eu fiquei, sei lá, umas meia hora, assim, olhando pra parede. E é impressionante a clareza que você consegue ter quando você não tá fazendo nada, sabe? A sociedade, as coisas hoje, elas te estimulam, elas te dão estímulos demais. E isso acaba entorpecendo o nosso cérebro com diversas informações, com diversas coisas que na verdade nunca foram feitas para estar ali, sabe? Ou pelo menos estar ali com moderação, com uma certa limitação, né? Eu não tô dizendo que não devemos consumir vídeos curtos, não devemos fazer isso. E, óbvio, isso não entra nem só nessa área dos vídeos curtos em si, mas de diversas outras coisas, sabe? Essas coisas, todos esses conjuntos de fatores que estão atrelados à dopamina, que estão atrelados a esse estímulo, esses estímulos rápidos, eles acabam drenando a gente e até mesmo a nossa própria bateria social, vão acabar drenando a qualidade que a gente aprende e a que a gente ouve informações aí fora. Então, às vezes você está se sentindo exausto, mas você nem sabe o porquê você está exausto. Talvez você não deu tempo para o seu cérebro pensar ainda. O pessoal fala muito de fazer um detox de dopamina, mas eu acredito que a gente não deveria fazer um detox. A gente deveria só aprender a utilizar esse neurotransmissor de uma forma correta. E óbvio, a gente não tem controle de liberação dopaminérgica nem nada, mas a gente tem controle do que a gente faz. A gente tem controle pleno do que a gente escolhe fazer. E, novamente, vou reiterar aqui, eu não tô querendo dizer que a gente não deve consumir esse tipo de coisa, só que quanto mais tempo a gente passa vendo essas coisas, quanto mais tempo a gente passa distraindo o nosso cérebro com coisas que não são saudáveis, sabe? É como se fosse uma junk food pro nosso cérebro. Isso vai refletir 100% na nossa performance durante o dia. E eu convido vocês, se vocês tiverem essa curiosidade de saber como é uma experiência de não fazer nada, em fazer nada durante o dia. Nada que eu digo, nada que te traga estímulo. Tipo, você viver a sua vida normal como se fosse mais um dia, sem estímulos. Eu vou ilustrar o que eu tô falando. Por exemplo, você acorda, tenta não abrir o Instagram e ficar mexendo no celular. Depois disso, você vai, tomar café, você não coloque música, não coloque nada pra você ouvir. Deixa, som ambiente, que é literalmente o som de nada. A menos, depende do lugar que você vai morar, vão existir sons, mas considera esse o som ambiente. Você vai tomar um banho, sem música. Deixa só o silêncio, fica encarando a parede assim, você começa a ouvir o que os seus próprios pensamentos têm para te dar. Vai ir pro trabalho, vai ir pra academia, sem música, deixa ali silêncio, para você começar a ouvir o que os seus pensamentos têm para te dar de novo. E essas coisas, elas vão começando pelo menos funcionou para mim assim, a clareza de pensamentos que você começa a ter é muito grande. Você começa a ter uma clareza muito grande de pensamentos e as suas ideias, às vezes, que você tinha guardado, elas começam a ligar, sabe? Muito por conta de que o seu cérebro meio que está tendo espaço para trabalhar agora. Essas caixinhas que o seu cérebro guarda, isso atrelado também a uma boa qualidade de sono e tal, essas caixinhas que o seu cérebro guarda de pensamentos, de ideias, elas vão começando a se organizar, porque você está jogando essa energia, vamos colocar em termos bem simples, você está jogando essa energia assim, para o seu cérebro trabalhar em coisas que vão fazer sentido para você no futuro. Você vai conseguir utilizar aquilo. Você não está mais na rede de modo padrão, que você está agindo por agir, sabe? Você só está vivendo, tá ligado? Então, dando esse espaço para o seu cérebro, você vai começar a ver que tem muitas coisas que vão ganhar muito mais sentido. Vou colocar sentido, porque as coisas a gente acaba vendo e às vezes nem se lembrando do que passou no nosso dia, mas quando a gente tenta remover todos esses estímulos, a gente passa não só a se lembrar dos picos de emoções do dia, mas a gente começa a passar a se lembrar de detalhes. E isso é muito louco e é uma coisa que eu tenho experimentado nesses últimos tempos.
e faz toda a diferença. Então decidi fazer esse vídeo aqui porque eu achei legal compartilhar isso com vocês. E uma pergunta que eu tenho: se você pudesse tirar qualquer coisa que tá te fazendo mal dentro dessas caixinhas que eu falei aqui, dentro desses estímulos rápidos, qual seria o seu estímulo rápido que você tiraria? Às vezes uma simples remoção de qualquer coisa que esteja te, sei lá, distraindo, o mínimo que seja, já vai fazer você ter uma clareza muito grande de pensamentos, assim como aconteceu comigo. O vídeo foi esse, eu agradeço por terem ouvido aqui, obrigado pelo apoio do último vídeo também, fiquei feliz demais, mais vídeos estão vindo por aí. Manda esse vídeo para alguém que você acha que está extremamente saturado de estímulos rápidos. E é isso, a gente se vê nos próximos vídeos. Valeu, gente, tamo junto.